Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre distância percorrida, variação do espaço e velocidade média. Esse vídeo ele faz parte da playlist de cinemática. Estou falando um pouco sobre a variação do espaço. Bem, suponha que a gente tem uma trajetória. Essa trajetória, os espaços nela serão medidos em metros. Então você tem aqui o espaço menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Suponha agora que eu ainda tenho um objeto que ele parte do espaço inicial igual a 0, e ele chega ao espaço final igual a 3. Então no instante t0, inicial ele estava na posição, né, S0, e no instante final ele está na posição S igual a 3. A variação do espaço ela vai ser dada por um ΔS, que vai ser a diferença do espaço final menos o espaço inicial. Note que a variação do espaço ela vai depender apenas do espaço final e do espaço inicial. Sendo assim, a gente vê aqui que o espaço final é igual a 3, menos o espaço inicial, que é igual a 0. Então, nesse exemplo aqui, a variação de espaço do meu móvel foi de 3 metros. No entanto, vamos considerar agora que o móvel ele parta do espaço inicial igual a menos 2 metros. E ele chegue ao espaço final igual a 4 metros. Então, no instante t0, ele estava no espaço inicial igual a menos 2 metros. E no instante final, ele estava no espaço final igual a 4 metros. Então, agora a variação do espaço, ela vai ser o espaço final, que agora é 4 metros, menos o espaço inicial. Esse espaço aqui ele é só negativo porque eu considerei a origem das posições como sendo aqui. Então, tudo que estiver à esquerda da origem das posições será negativo, e tudo que estiver à direita será positivo, uma vez que eu estou orientando minha posição, né, minha trajetória, do sentido da direita para a esquerda. Então, o nosso ΔS aqui vai ser menos com menos aqui vai dar mais, então vai ser 4 mais 2. E o final, a variação do meu espaço vai ser igual a 6 metros. Então, a variação do espaço vai depender apenas da posição final e da posição inicial. Eu vou ter um movimento, vou olhar qual que era a posição no instante t igual a 0, né, a posição inicial do movimento, e vou olhar qual que é a posição no instante final do movimento. Só isso que eu vou fazer. Não importa o que o objeto fez aqui antes. Falando agora sobre distância percorrida. Eu posso ter a seguinte situação. O objeto ele sai da posição A, né, do ponto A, e chega no ponto B. Ele faz a seguinte trajetória. Então, você tem a seguinte trajetória descrita por esse objeto. Então, a trajetória é essa linha amarela aqui. Essa trajetória descrita pelo objeto, ela vai ser o que a gente diz, o que a gente chama de distância percorrida. A distância percorrida é o que o objeto de fato andou, o objeto de fato percorreu, né, para chegar naquela posição. Já a variação do espaço, então a representação para a variação do espaço seria essa linha aqui, que ela vai considerar apenas a posição final e a posição inicial do objeto. Porque, como eu disse anteriormente, a variação do espaço vai depender apenas da posição final e da posição inicial do objeto. Já a distância percorrida ela vai depender da trajetória do objeto. Uma relação que a gente tem entre a distância percorrida e a variação do espaço é que
a distância percorrida ela vai ser igual à soma dos módulos das variações do espaço sobre a trajetória. Então, nesse exemplo aqui, suponha que para realizar esse movimento aqui, para descrever essa trajetória, o objeto primeiro ele fez um deslocamento, né, a variação do espaço, que também é conhecida como deslocamento, igual a ΔS1 aqui primeiro. Depois ele veio aqui e fez outra variação do espaço igual a ΔS2, ou seja, o movimento ele foi sendo executado em intervalos de tempo, onde a cada intervalo de tempo o objeto ele executava uma variação do espaço. Depois ele fez outro ΔS3, um ΔS4 aqui. Depois o objeto ele deslocou mais um pouquinho aqui, fez um ΔS5. Vê que aí variou o espaço mais um pouco aqui. Um ΔS6, variou mais um pouquinho aqui. Um ΔS7. E para chegar aqui ele fez mais um ΔS8. Então, quando eu pego a variação do espaço sobre a trajetória e somo todas essas variações aqui, ΔS1 até o ΔS8, eu consigo obter a distância percorrida do objeto. Com isso, para esse cálculo aqui, a gente pode dizer que a distância percorrida, D, ela é igual a módulo do ΔS1 mais o módulo do ΔS2 mais o módulo do ΔS3 mais o módulo do ΔS4 mais o módulo do ΔS5 mais o módulo do ΔS6 mais o módulo do ΔS7 mais o módulo do ΔS8. Quando eu somar o módulo de todos esses deslocamentos aqui, eu vou obter a distância percorrida. Então, a gente vê que o D ela é dado pela soma dos módulos dos valores de ΔS sobre a trajetória. Note ainda que o valor do D, da distância percorrida, ele vai depender da forma da minha trajetória. É claro que se eu tivesse uma trajetória que fosse da seguinte forma, tem um A e B, e a trajetória fosse algo assim, a distância percorrida, evidentemente, seria bem maior que a distância percorrida quando o objeto descreve essa primeira trajetória aqui. Uma dúvida que pode surgir é por que o do módulo? Por que a gente tem que utilizar o módulo? Note que eu posso ter deslocamentos negativos, como por exemplo, eu posso ter a seguinte trajetória, ela é dada em metros. O objeto pode partir dessa posição aqui, no tempo t igual a 0, ele pode ter uma posição inicial S0 igual a 1. No tempo t1, ele pode ter uma posição S1 igual a 3 metros. E no tempo t2, o objeto pode retornar para a posição S2 igual a 2 metros. Nesse caso aqui, se eu quiser calcular a variação do espaço, eu vou olhar apenas para a posição inicial, no instante inicial que o objeto começou a se movimentar, e para a posição no instante que o objeto parou de movimentar. Essa posição aqui para mim não vai ser importante, porque a variação do espaço vai depender apenas da posição final e da posição inicial. Sendo assim, a posição final é de 2 metros, menos a posição inicial que é de 1 metro, a gente tem que o ΔS aqui, ele deu 1 metro. Então esse aqui é o deslocamento total do meu objeto. No entanto, note que aqui dentro eu tenho dois deslocamentos. Se eu separar esse movimento aqui em duas partes, eu vou ter a parte que é o instante de t0 até t1, onde o objeto ele fez esse movimento aqui. Eu vou chamar esse deslocamento aqui de ΔS1, onde o ΔS1 é dado pelo S1 menos o S0. E o ΔS1, então, nesse caso, vai ser 3
menos 1, que aqui foi 2 metros. E eu vou ter um ΔS2, que é quando o objeto sai aqui do S1 e chega até o S2. Então, meu ΔS2 agora é a posição S2 menos S1. Onde o ΔS2 agora vai ser 2 menos 3. E agora eu vou ter um deslocamento negativo de menos 1 metro. A única razão para o deslocamento aqui ele ter sido negativo é porque a minha trajetória está com sentido positivo orientado da esquerda para a direita. E nessa última parte aqui do meu deslocamento, o objeto se movimentou da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário ao sentido que eu escolhi como sendo positivo para a minha trajetória. Apenas isso. Mas agora eu quero calcular a distância percorrida pelo meu objeto. Então a distância percorrida aqui, como a gente viu, ela vai ser dada pelo ΔS1 em módulo, mais o ΔS2 em módulo, porque ele realizou esses dois deslocamentos aqui. Então a distância percorrida em módulo vai ser igual ao... Qual que é o valor do ΔS1? 2 mais o módulo do ΔS2, menos 1. O módulo de 2 continua sendo 2, lembrando que o módulo a gente só pega um valor positivo, mas o módulo de menos 1 passa a ser 1. A gente desconsidera o sinal negativo quando a gente está falando em módulos. Quando eu somar isso aqui, eu vou ver que a distância percorrida pelo meu objeto foi de 3 metros. E se a gente for verificar, de fato o objeto aqui ele percorreu 3 metros. Olha só, ele percorreu 2 metros para cá e depois voltou mais um para cá. Né? Então 2 mais 1 dá 3 metros. Então essa daqui é a distância percorrida. Então, uma forma da gente tentar entender um pouco melhor como que funciona a variação do espaço e a distância percorrida é a gente pensar no seguinte exemplo. Imagine que você vai almoçar por volta de meio-dia. E ao chegar no restaurante, você observa que tem um carro amarelo estacionado na vaga 1. Então, as vagas aqui representam o espaço ocupado por esse meu objeto, que nesse caso aqui é o carro. Ao sair do restaurante, às 13 horas, você observa que agora o mesmo carro encontra-se estacionado na vaga 4. Isso daqui é uma visão superior do carro, né, que eu tentei desenhar aqui. Mas enfim, se eu quiser calcular qual que é a variação do espaço do carro, nesse caso aqui, a vaga representa o espaço, eu vou fazer da seguinte forma. O ΔS vai ser igual ao S final menos o S inicial. Eu quero saber quantas vagas o carro se movimentou. Então eu vou pegar a vaga final, que nesse caso aqui é igual a 4, menos a vaga inicial, que é igual a 1. E com isso eu chegarei à conclusão que o carro se movimentou 3 vagas, ok? Essa daqui é o deslocamento do meu objeto. No entanto, o que o carro fez aqui depois do intervalo de 12 horas até 13 horas, eu não sei. Nesse intervalo o carro ele pode ter vindo aqui, pode ter se movimentado de várias formas e tal, e estacionado ali na vaga 4. Eu não sei o que o carro fez aqui. Então, no caso, a variação do espaço, que a vaga está representando o espaço, foi de 3 vagas. No entanto, a distância percorrida do objeto, eu não sei. A distância que o carro percorreu num período de 1 hora, eu não sei. Para eu saber isso, eu deveria saber qual que é o deslocamento a cada instante e somar todo esse deslocamento para obter essa distância percorrida. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse conceito de variação do espaço e distância percorrida, vamos resolver o seguinte exemplo. Um móvel parte da posição S0 igual a 2 metros e se move até a posição S1 igual a 5 metros. Em seguida, esse móvel ele retorna até a posição S2 igual a 3 metros. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. Item 1. A distância percorrida pelo móvel é maior que 6 metros. Bem, o que ele está pedindo aqui nesse primeiro item é a distância percorrida. A gente sabe que a distância percorrida vai ser igual aos deslocamentos do móvel em módulo. No caso aqui, eu vejo que o móvel ele teve 2 deslocamentos. Ele teve um deslocamento ΔS1 e ΔS2. Porque o que aconteceu? Então, representando a trajetória aqui, como o exercício não falou qual que é a forma da trajetória, eu posso tomar a liberdade de representar a trajetória como sendo uma linha reta.
Então, o que ele fala? Fala que o móvel parte da posição igual a 2. Então, no instante t0, ele estava na posição S0 igual a 2 metros. E ele vai se mover até a posição S1 igual a 5 metros. Então, no instante t1, ele está na posição S1 igual a 5 metros. E eu falo que em seguida ele retorna até a posição de 3 metros. Então, o objeto vai retornar aqui até a posição S2 no instante t2 igual a 3 metros. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. Então, a distância aqui percorrida é maior que 6 metros? Vamos ver. Então, a gente sabe que a distância percorrida é dada pela soma dos deslocamentos. Então, o delta S1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse primeiro deslocamento aqui. Então, o primeiro deslocamento, ele saiu de 2 e foi até 5. Então, esse daqui é o meu delta S1. Então, o delta S1 vai ser S1 menos S0. O delta S1 vai ser igual, o valor do S1 é 5, menos o valor do S0 é 2. Então, o delta S1 vai ser igual a 5 menos 2, 3 metros. Então, o objeto se moveu 3 metros. Deslocamento agora no delta S2, onde o objeto sai daqui e chega até o S2, então, o delta S2 vai ser igual a quem? O S2 menos o S1, porque agora o S2 é a posição final. Então, o delta S2 vai ser igual a 3 menos 5. Delta S2 vai ser igual a menos 2 metros. Mais uma vez, o sinal negativo aqui ocorre porque o deslocamento ele foi no sentido contrário ao sentido que eu escolhi como sendo positivo para orientar a minha trajetória. Então, agora, para eu calcular a distância percorrida, eu vou fazer da seguinte forma. O D vai ser igual ao módulo do delta S1. O módulo do delta S1 é igual a módulo de 3, mais o módulo do delta S2. O delta S2 deu menos 2, então eu pego o módulo dele aqui. Então, o módulo de 3 positivo vai dar 3 positivo, mais o módulo de 2 negativo vai dar 2. Então, o deslocamento final foi 5 metros. O item estava falando, né, que a distância percorrida pelo móvel é maior que 6 metros. Então, a gente viu que, na verdade, a distância foi 5 metros. 5 não é maior que 6. Então, por isso, esse item aqui é falso. Nesse segundo item aqui, ele está dizendo que a variação do espaço do móvel foi menor que 2 metros. Neste caso, ele está querendo a variação final do móvel. Então, a variação de espaço, né, final do móvel vai ser igual à posição final, que é S2, porque depois de todo o movimento, o móvel parou na posição S2. Então, vai ser S2 menos a posição inicial. Quem que é a posição inicial? S0. Então, vai ser S2 menos S0. Então, o delta S vai ser igual. O S2 é 3 menos o S0, que é 2. Então, delta S, 3 menos 2, vai dar igual a 1 metro. O item ele fala que a variação do espaço foi menor do que 2 metros. Isso daqui é verdadeiro, porque a gente viu que a variação do espaço, na verdade, deu 1 metro. E 1 metro é menor que 2 metros. Neste outro exemplo, a gente tem a seguinte questão. Um carro de corrida percorre uma pista circular cujo raio é 100 metros. O carro sai da linha de partida / chegada e retorna ao mesmo ponto. Determine a variação do espaço e a distância percorrida pelo veículo. Então, o que acontece? Eu tenho um veículo aqui de corrida. Está aqui meu veículo de corrida. Ele sai da linha de largada, né? Chegada. Ele percorre toda a pista, que é circular. Ele vem e retorna à mesma posição. Então, a primeira coisa que quer saber é a variação do espaço. A variação do espaço é ΔS, que é igual a espaço final, menos espaço inicial. Ou seja, a variação do espaço ela só depende dos espaços
final e inicial. Note que como o objeto ele saiu dessa posição aqui, então aqui é o espaço inicial. Mas ele também retornou a essa posição. Então o espaço inicial aqui ele é o mesmo que o espaço final. Tá? Então o espaço inicial e espaço final eles são iguais. Tá? Então, se o espaço inicial e o espaço final são iguais, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. S menos S. S menos S vai dar 0 metros. Então, a variação do espaço ela foi igual a 0 metros. Agora eu tenho que calcular a distância percorrida pelo veículo. Mas como que eu vou fazer esse cálculo? Sendo que ele não deu quais que foram os deslocamentos aqui no intervalo. Bem, lembre-se que lá atrás eu disse que a distância percorrida ela vai depender da forma da trajetória. E eu sei qual que é a forma da trajetória aqui. A trajetória aqui, ó, ela é uma circunferência. Então, se eu souber calcular qual que é a circunferência, eu obtenho qual que é a distância percorrida. Então, a gente sabe que a distância percorrida ela vai ser igual à trajetória. Mas para eu calcular essa trajetória aqui, eu vou fazer aqui 2 vezes π vezes r. O d aqui vai ser então igual a 2, que multiplica 3,14, que multiplica o raio. O raio aqui ela é de 100 metros. D então vai ser igual a 2, que multiplica 3,14 vezes 100 vai dar 314. Então, a distância percorrida vai ser de 628 metros. Um outro conceito importante aqui é o conceito de velocidade média. A velocidade média ela é definida como sendo a variação do espaço, ΔS, pela variação do tempo. A gente pode escrever isso também da seguinte forma. ΔS é o espaço final, menos o espaço inicial, e o ΔT, que é o delta tempo, também será o tempo final, menos o tempo inicial. Então aqui eu tenho a minha velocidade média dada pela razão entre a variação do espaço pela variação do tempo. Uma coisa importante de se mencionar aqui é que a velocidade média não significa, que quando você tem um objeto e você calcula a velocidade média desse objeto, não significa que o objeto se move com aquela velocidade durante todo o percurso. Então a velocidade média vai ser uma média de velocidade. O objeto pode se mover com uma velocidade maior que a velocidade média durante um dado intervalo de tempo, ou com a velocidade menor que a velocidade média durante um dado intervalo de tempo. A unidade no Sistema Internacional de Medidas ela vai ser o metros por segundo. No entanto, a gente tem uma unidade usual, e essa unidade é o quilômetros por hora. Então, note que a nossa velocidade média ela vai depender apenas das posições finais e iniciais e do tempo final e inicial. A gente tem uma classificação dos movimentos com relação a progressivo e retrógrado. Para eu saber se o movimento ele é progressivo, eu vou olhar o valor da velocidade no meu objeto. O sinal da velocidade no meu objeto, melhor dizendo. Então, nesse caso aqui, se a velocidade ela for positiva, o movimento ele vai ser dito progressivo. Isso apenas quer dizer que se eu tenho a trajetória aqui, eu tenho um carro se movendo aqui, por exemplo, quando a velocidade ela é positiva, só indica que o veículo está se movendo no sentido positivo da trajetória. Já o movimento retrógrado, ele vai dizer que o objeto ele vai estar movendo, ele vai ter um movimento no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, a velocidade que vai ser menor que zero. Outra forma de observar isso é se os espaços aumentam ou diminuem. Se os espaços aumentam no decorrer do tempo, durante o movimento, a gente tem um movimento que ele é progressivo. Já se os espaços diminuem, a gente tem um movimento que ele é retrógrado. Além da velocidade média, a gente tem também o que a gente chama de velocidade instantânea, que é a velocidade do objeto em um dado instante. Uma definição para essa velocidade instantânea vai ser a seguinte: a velocidade instantânea ela vai ser igual ao limite da variação do espaço sobre a variação do tempo
quando o meu tempo ele é muito pequeno, quando ele tende a zero. Esse limite aqui é um conceito que a gente vê no ensino superior. No entanto, é só uma forma matemática da gente representar essa velocidade instantânea. E a gente não vai se aprofundar mais no cálculo do limite durante esses vídeos. Então, uma forma da gente entender um pouco melhor a velocidade instantânea, esse conceito, é aquele momento quando você está no carro e você olha para o velocímetro do carro. O velocímetro do carro, no instante que você olhou para ele, está marcando a velocidade instantânea do carro. É lógico que o carro ele pode aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade. Então, por isso, o instante que a gente tem que considerar tem que ser um instante muito pequeno. Por essa razão, a gente tem esse limite, onde o intervalo de tempo é considerado como sendo um tempo muito pequeno. Então, em resumo, a velocidade que você observa no velocímetro do carro, ela é a velocidade do carro naquele instante. Portanto, é a velocidade instantânea.